Boa tarde, pessoal, de novo. Um prazer estar aqui. Obrigada. Ló, vou chamar você de Ló, porque é o nosso apelido que a gente se conhece, Ângela. É um prazer estar aqui. Obrigada por estar representando todo mundo em Bragança, de uma certa maneira. E como que eu vim parar aqui em Miami? Na verdade, ela já deu uma introdução. Foi por causa do meu marido. Primeiro a gente mudou para Luxemburgo, depois acabou vindo para cá. E no começo eu acabei dedicando a minha vida a tomar conta dos meus filhos, e quando eles cresceram, eu já tinha feito várias coisas, desde trabalhar em banco, como ser fazer corretora de imóveis, mas nada estava me satisfazendo profissionalmente, porque o que eu gosto realmente de fazer é odonto. Então, eu me lembro que o que me chamou muito foi quando eu fui no consultório de uma amiga fazer uma limpeza, e quando eu entrei no consultório, eu falei, o que eu estou fazendo fora daqui? Aí, então, eu comecei a ir atrás de todo o processo, que requer um pouquinho de tempo, mas vale a pena. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando chegar aqui nos Estados Unidos para validar o diploma é passar no board 1 e 2. O board 1 e 2 é como se fosse uma OAB para os advogados, e aqui é o que tem para os dentistas. Eles estão mudando um pouquinho as regras, vai ser unificado esse board 1 e board 2, então eu não tenho muita informação sobre como vai ser, quando vai ser a unificação, mas está para acontecer ainda, acho que até o final desse ano. Depois que você passa no board 1, board 2, você faz a validação do seu diploma num lugar que chama ICI, que é um centro especializado que vai fazer a tradução para você mandar isso para a ADA, e a ADA que é a Associação dos Dentistas aqui nos Estados Unidos, e eles vão te liberar para fazer a prova. Aí muita gente pergunta, quando eu posso fazer o board? Você pode fazer o board depois que você termina o seu segundo ano de faculdade, seja em qualquer lugar que você estiver no mundo. Então, com o visto de turista, você pode fazer o board. 1 e 2, ou um só, que é unificado de qualquer maneira. Mas, tendo o segundo ano completo, qualquer um pode fazer. Depois que você faz o board, passa nos dois ou nesse exame, aí você faz o TOEFL e começa o processo para aplicar para as faculdades. Cada estado aqui nos Estados Unidos tem a sua regra. Então, como eu moro na Flórida, aqui na Flórida, além de você... a maioria das residências que oferece validação para os dentistas estrangeiros pede que você tenha residência ou cidadania. As maiores universidades que ficam aqui são a Universidade da Flórida, Nova Southern University e LeCom. Existem dois caminhos. Um que é pelo AEGD, que é o Programa Internacional dos Dentistas, e outra é você voltar realmente para a faculdade e fazer tudo de novo, que é um programa que eles oferecem que dura 3 anos. Qual a diferença dos dois? Se você volta para a faculdade, você acaba ficando com aquele arroz e feijão da odontologia básico, atendendo um paciente por dia, fazendo todas essas especialidades, mas num ritmo bem lento. Se você volta e faz um programa internacional, que é o AEGD, que é como uma residência de 2 anos, é como uma pós-graduação. Então, você é exposto a tudo que tem de novo por aqui, de tecnologia, as especialidades, num ritmo muito acelerado. Então, praticamente, vê o paciente o dia inteiro. Depois que você termina, que você aplica, vai para um ou do outro caminho, e termina a sua residência ou a universidade, você tem que fazer o board do estado da Flórida para tirar a sua licença. Então, são 2 provas diferentes. A OAB é só para você começar o processo. Licença. Esse board é um exame geral de várias matérias? É o quê? Isso, o board é um exame geral. Então, como eu falei, né? Tem o board 1 e o board 2. O board 1 são matérias mais genéricas. Então, é histologia, anatomia, bioquímica, materiais dentários. Só que a anatomia que eles ensinam aqui nos Estados Unidos é praticamente geral. Não é só anatomia voltada para a odontologia. Então, você tem que saber praticamente sobre o corpo humano inteiro.
Tem que estudar um pouquinho mais a fundo tudo isso. E o board 2, aí são as matérias específicas da odontologia. Então, endodontia, prótese operatória, odontopediatria, farmacologia, manejo com o paciente. Então, tudo isso. Mas aí você chegou, trabalhou com um monte de coisa, decidiu que você queria voltar para o odonto. Você estudou sozinha em casa para fazer o board 1 e depois o 2, ou existe uma possibilidade de você fazer tipo uma aula de reforço dentro da universidade? Então, a universidade não oferece nenhum tipo de ajuda com relação ao board. Na verdade, assim, eu estudei sozinha. Tem algumas pessoas que oferecem o curso para ajuda do board. Depois eu até posso dar o contato de uma pessoa que se especializou só nisso, para ajudar, e ela desenvolveu táticas de estudo para poder ajudar as pessoas a passarem no board, porque não é uma coisa tão simples assim, não é impossível, todo mundo é capaz de fazer, mas você precisa ter as estratégias e as ferramentas mais adequadas para poder fazer a prova. Então, assim, a faculdade não oferece isso, ela oferece para os alunos que estão na graduação, mas quem é estrangeiro e está vindo aqui para validar o diploma, não tem esse privilégio, digamos assim. Tá bem. Deixa eu ir fazendo um contraponto. Na Irlanda vai acontecer da mesma forma, Tamires? Não. Aqui na Irlanda existe o Irish Dental Council, que é como se fosse o CRO da gente, o CFO. Eles fazem o exame todo ano, né? Uma vez a cada ano. Geralmente as inscrições são em setembro e a prova em novembro. Esse ano eles decidiram por adiar o exame por conta da pandemia, mas o exame é basicamente um exame teórico-prático. São 2 dias de exame, um dia prova teórica, e eles disponibilizam uma bibliografia para você estudar, mas pode cair qualquer coisa, na verdade tudo. Esse exame teórico, ele aborda a legislação irlandesa, os guidelines aqui, eu esqueci a palavra em português para guidelines, desculpa, mas ai, meu Deus, como é a palavra? Não, mas a gente sabe, a gente acaba que usa também. As diretrizes daqui da Irlanda para prescrição de medicamentos, para protocolos de tratamento, então é preciso estudar esses guidelines aqui. E tem um exame prático, que geralmente eles observam uma anamnese, um exame físico, e talvez eles possam pedir uma restauração, algo do tipo. E é preciso fazer o IELTS. IELTS é um exame de proficiência em língua inglesa, válido aqui na Europa. Esse exame tem validade de 2 anos, e é preciso tirar uma nota mínima 7. É o score mínimo que eles aceitam. E é uma nota alta. Assim, Então, para fazer o exame aqui, além de estudar todas as diretrizes do país, da Irlanda, é preciso ter um nível avançado de inglês para poder fazer esse exame do IELTS e tirar o score mínimo, que é 7. Mas é mais simples, pelo menos pelo que eu estou ouvindo dos Estados Unidos, é um caminho mais simples, né? Eu não quero confundir vocês, tem várias outras etapas depois do que eu falei, mas vamos começar pelos boards, porque depois que passar a parte do boards, também tem o TOEFL, que é, como você diz, equivalente ao IELTS, que você também tem uma nota mínima para tirar. Aí depois tem o processo de aplicação, você faz entrevista, você tem a parte motora, que você tem que fazer o preparo dos dentes. E aí, se você é chamado para... se eles te aceitam no programa, aí sim você faz os 2 anos para poder validar nesse período. E depois desses 2 anos, tem a prova do estado da Flórida, ou do estado onde você deseja realizar a sua profissão, aqui nos Estados Unidos.
Sim, com prova teórica e prática e paciente. Esse ano eles também tiveram que se adaptar, vai ser sem paciente por causa das circunstâncias de Covid, mas eu não quero assustar ninguém, não. É possível, viu, gente? É possível. E até teve alguém que perguntou quando é a hora de começar? O quanto antes. Assim, vocês estão saindo da faculdade agora, ou mesmo acabaram o segundo ano e têm interesse de fazer o board, o quanto antes, porque quanto mais a gente fica no nosso país, mais difícil depois fica de fazer todo esse processo, se o seu desejo é vir aqui para os Estados Unidos. Então, quanto mais Meninas, jovem, quanto antes, melhor. Então, Isabel, se eu tenho Vou um aluno tentar. aqui no segundo ano de faculdade, ele quiser, por exemplo, migrar para a odonto americana, ele pode fazer essa prova, é isso? Se ele tiver a intenção, depois que ele se formar nos Estados Unidos e exercer a profissão aqui, ele já pode começar a fazer a prova do board depois que ele terminou o segundo ano de faculdade aí no Brasil. Então, se ele quiser já adiantar os passos, já pode prestar a prova 1, prova 2. Ou a unificada, que até o fim do ano vai acontecer. Sim. Na Irlanda precisa ter o diploma, Tamires. Precisa, né? Na Irlanda, sim, precisa ser formado. Sobre a questão de cidadania ou residência, para fazer o exame e conseguir a permissão de trabalho, o registro no conselho, eles não exigem que a pessoa tenha passaporte europeu ou tenha um visto de residência permanente. Porém, para trabalhar aqui, a maioria das clínicas que forem contratar dentistas, elas vão solicitar um visto de residência permanente ou um passaporte europeu. Porque com o visto de estudante, que eu expliquei lá no início, que permite trabalhar 20 horas, esse visto ele não permite trabalhar como dentista. Mas para conseguir o registro no conselho, não é necessário ter cidadania ou visto, não. Qualquer pessoa pode fazer o exame, mas tem que ser formado. Eu vi também que aqui alguém perguntou se o dentista aqui nos Estados Unidos só pode trabalhar como auxiliar. Não. Depois que você fez todo esse processo, você é dentista como qualquer outro americano que também se formou aqui na faculdade. Não tem restrição nenhuma, não tem que trabalhar sobre supervisão de ninguém, pode montar o seu consultório, está liberado para fazer qualquer outra coisa. Mas o que existe aqui no estado da Flórida, principalmente, tem uma coisa que é muito legal, é a profissão de higienista, que é intermediária entre auxiliar e dentista. E se você tem o diploma no Brasil de dentista, você não precisa fazer o curso de higienista. Você já pode vir aqui fazer a prova da licença no estado, e depois que você fizer a prova da licença no estado, você pode trabalhar como higienista sem ter que fazer os 2 anos de residência, se você desejar seguir por esse caminho. Aqui na Irlanda é parecido. Não, deixa eu só voltar um pouquinho. Os valores para fazer esses boards e a Tamires fazer a validação, isso custa caro? Porque eles estão perguntando aqui no chat. Eu vou voltar um pouquinho, porque a Bel explicou sobre o ser higienista, mas tem uma ou duas perguntas em cima. A Laís perguntou anteriormente a isso até, se o dentista é valorizado na Irlanda, né, na Europa e nos Estados Unidos. Sim, tem custo. Geralmente a prova do board aqui, ela custa em torno de $500 cada perna, né? Com a história da unificação, eu não sei se esse valor vai continuar único para as 2 provas ou se eles vão aumentar um pouquinho depois disso. E se você passar no board, pagando esses $500, 1 e 2, depois tem o processo de aplicação, que também custa dinheiro. Então, cada lugar dos Estados Unidos que você pesquisar, que tem residência, e você se interessar em aplicar, você tem que pagar uma taxa para poder se inscrever e entrar nesse processo seletivo para fazer o programa de validação para os estrangeiros. Então, sim, tem um custo inicial de prova, depois de aplicação, e depois, quando você fez a entrevista e é chamado para o programa, você tem que pagar o programa.
existem alguns lugares onde você recebe, mas a maioria dos lugares você paga para fazer a residência. Algumas universidades, elas oferecem empréstimo, mas elas oferecem empréstimo voltado mais para quem é residente ou cidadão. Para quem que tem visto, geralmente é mais complicado. E também tem as faculdades que aceitam os estudantes que têm visto para fazer o programa, e tem outras, como eu já disse, que não. Você precisa ter a residência ou você precisa ser cidadão. E a parte do visto também, aí tem que ser olhada com mais carinho com o advogado, para ele poder entender o caso específico de cada um e ver para qual caminho é melhor seguir para ajudar, se vocês realmente tiverem a ideia de vir para cá e seguir esse caminho. O TOEFL aqui, você precisa... A maioria das universidades pede um mínimo de 80 a 100. A nota máxima é 120, algumas universidades pedem 80, outras pedem 100. Então, tem que dar uma estudadinha no TOEFL também. O TOEFL, eu posso ter feito ele antes de iniciar esse processo do Board 1 e 2, ou ele só vai valer para essa validação se eu fizer depois dos boards? Uhum. Então, o TOEFL, foi bom você ter perguntado isso. O TOEFL, ele tem validade. Ele tem validade de 2 anos. Então, a última etapa do processo é o TOEFL. Ele tem que ser deixado para a última perna do seu application, porque ele tem validade. Então, você pode até prestar antes para treinar, mas ele vai, depois de 2 anos, expirar, e aí você tem que prestar de novo. Aqui é a mesma coisa. Porém, para se inscrever no exame, você precisa apresentar o resultado do IELTS. Apesar dele expirar em 2 anos, então é preciso fazer antes. Mas dá para fazer no Brasil, sim. Eu lembro que quando eu estava no Brasil, eu fiz o TOEFL. E, inclusive, fiz gratuitamente pela UF. Se eu não me engano, a UF tem um programa que inscreve os alunos na prova, são alunos da Faculdade de Relações Internacionais ou de Línguas que aplicam a prova. Eu fiz a prova lá no campus do Gragoatá e foi de graça. O TOEFL, o IELTS, eu acho que a UF não aplica, mas dá para fazer pelo Brasil também. Aqui também perguntaram quanto tempo, em média, dura o processo de validação. Aí depende muito de cada um. Depende de quanto tempo você demorou para passar nas provas, quanto tempo demorou para fazer o TOEFL, começar o processo de application, porque nesse processo de application, que é um site que ele é vinculado a todas as universidades dos Estados Unidos, então ele é unificado. Você, dentro desse site, você consegue, com um documento único seu, enviar para todo mundo que você quiser. Mas você precisa do resultado do TOEFL, quando for fazer essa aplicação geral para a residência, precisa de carta de recomendação, precisa de uma carta sua, pessoal, explicando o que te motivou a fazer ou aplicar para esse tipo de programa, e precisa de uma carta do reitor da sua universidade. Então, depois que você terminou o Board 1, Board 2 e já sentiu que é isso mesmo que você quer fazer, eu escrevo aqui qual que é o link que você tem que entrar para poder começar o processo de aplicação. E nesse site que tem o processo para todas as universidades, você vai encontrar tudo, todas as universidades que oferecem esse tipo de programa, nos Estados Unidos inteiro. Eu queria saber sobre a valorização da odontologia, porque aqui no Brasil tem muito, e a gente consegue um amplo mercado de trabalho, porque as pessoas procuram muito a odontologia. Então, eu queria saber se na Europa e nos Estados Unidos também tem essa frequência de gente que procura, e isso abre um bom mercado de trabalho, entendeu? Para conseguir vaga lá.
Aqui na Europa, falando especificamente da Irlanda, odontologia não é acessível, não existe odontologia pública. O governo que ele dá para as pessoas de baixa renda é como se fosse um cartão do SUS, um equivalente ao cartão do SUS, que as pessoas podem usar as clínicas privadas para fazerem procedimentos básicos. Restauração de amálgama, prótese total ou parcial. E a única parte que é gratuita e que há um hospital específico para isso é para odontopediatria. Eles cuidam das crianças, se eu não me engano, até os 16 anos gratuitamente. Inclusive, fazem tratamento ortodôntico preventivo de graça. Mas, sobre essa pergunta de ser valorizado ou não, aqui o dentista ganha muito bem, porque a odontologia é um serviço muito caro. Então, cobra-se muito alto para os procedimentos e tem uma carência muito grande de profissionais, principalmente aqui na Irlanda. Existem muitos dentistas estrangeiros porque não existem dentistas irlandeses. Não existem dentistas irlandeses suficientes. Não é igual no Brasil, que em cada esquina tem um dentista. Quando eu falo para pessoas que eu sou dentista, as pessoas ficam, oh, nossa, meu Deus, você deve ser muito inteligente, porque você é uma dentista formada e tudo mais. Quando no Brasil a gente fala, eu sou dentista, as pessoas falam, tá, legal. Então, aqui odontologia ainda é um serviço muito restrito e tem uma carência de profissionais grande. Aqui nos Estados Unidos também, como a Tamires estava falando, eles têm uma proteção de mercado muito grande, então não tem muita universidade dentro dos Estados Unidos para formar profissional que tem no Brasil. Então, eles até fazem esse processo um pouco mais complicado para proteger realmente o mercado local. Então, para vocês terem uma ideia, na Flórida na Flórida inteira só tem 3 universidades de odontologia. Eu lembro que quando eu saí do Brasil, a minha cidade, que é Campinas, devia ter 4, só a minha cidade. Então, um dentista recém-formado, saindo da faculdade hoje nos Estados Unidos, ele não vai ter dificuldade alguma de encontrar trabalho, e ele sai ganhando, no mínimo, $150 mil por ano. Então, é uma profissão muito valorizada também, como ela disse, não tem carência, as pessoas não é todo mundo que tem acesso, o trabalho público aqui também é limitado, e o procedimento é muito caro. Então, as pessoas reclamam bastante que a odontologia nos Estados Unidos é cara. Acho que é bem similar à situação aqui da Irlanda. Meninas, alguém perguntou lá no chat sobre a questão estética, se ela tem esse apelo como tem tido aqui no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, bastante. O pessoal só quer fazer faceta, veneer, eles querem ter o sorriso de Hollywood. Então, nos Estados Unidos, o apelo estético é muito grande. E para eles, quanto mais branco, melhor. Então, assim, aquele sorriso bem artificial. E fora isso, como também já tem no Brasil, as pessoas procuram muito dentista para fazer botox, preenchimento, a parte da harmonização facial, que também é bem disseminada aqui. Aqui, entre a população adulta ou mais velha, de meia idade, esse apelo estético, ele não é tão grande como no Brasil, não. Mas entre os mais jovens, por conta do Instagram, das redes sociais, das Kardashians, eles também procuram muito preenchimento, veneers, que são as lentes de contato. Também querem ter os dentes super brancos. O Invisalign é um must aqui. Todo mundo quer colocar Invisalign e quer alinhar os dentes. Então, entre os mais jovens, o apelo estético é muito grande, mas entre os adultos e pessoas de meia idade e mais velhos, não é tão grande, não. Inclusive, eles fazem muita piada sobre
os irlandeses terem um sorriso horrível, porque eles bebem e fumam muito. E a odontologia é muito cara, então acaba que eles não se preocupam tanto com a estética como no Brasil. Tem mais uma pergunta aqui na lista. Se o preconceito com os latinos traz alguma desvantagem no processo de validação. Eu posso dizer que aqui na Flórida, não, isso não se aplica. Porque, como eu já disse, é um estado muito internacional, então o que menos tem é americano. Então a gente não sente preconceito aqui. Agora, se você for para o norte, com certeza a coisa fica um pouquinho mais complicada. Mas aqui na Flórida, eu não sinto isso. Aqui na Irlanda também não tem isso, não. Como eu falei, não precisa ter cidadania, não precisa ser europeu, nem precisa ter visto de residência para fazer a validação do diploma. Quando você faz a sua inscrição, eles não procuram saber olhar para a sua cara, não pedem foto, não pedem nada. É claro que eles vão ver a sua nacionalidade, onde você se formou, mas isso não influencia de maneira alguma no exame. Não tem isso, não. Deixa eu perguntar, Isabel, se a gente faz a prova pela Flórida e depois quer mudar para Boston, tem que fazer algum tipo... Porque aqui, por exemplo, eu sou dentista em São Paulo, eu fui para Santa Catarina, eu vim para o Rio, eu só fui informando ao CRO onde eu estava. Nos Estados Unidos, tem alguma coisa específica? Tem. Como eu expliquei um pouquinho antes aqui, tem dois caminhos para validar. Ou você volta para a faculdade e faz o programa internacional na universidade, ou você faz a residência. Os dois caminhos te levam ao diploma da odontologia. Mas cada estado tem o seu conselho odontológico. Então, se eu me formei na Flórida e eu fiz os 2 anos de residência que são previstos para validar o meu diploma, eu só posso trabalhar no estado da Flórida. E aí tem alguns estados que depois de certo tempo você pode, por reciprocidade, trabalhar, depois de 2, 3 anos. Mas, por exemplo, se eu me formei aqui na Flórida e eu quero mudar para Nova York, eu vou ter que fazer tudo de novo. Processo todo de novo. Mas, se eu fiz o programa internacional de 3 anos na universidade, isso te dá uma abrangência para você trabalhar em qualquer lugar dos Estados Unidos. Então, depende de qual caminho que você quer seguir. E na Irlanda, você vai fazer toda a certificação, e se você quiser mudar, por exemplo, para a Inglaterra... Agora que a Inglaterra saiu da União Europeia, tem que fazer o processo de validação no Reino Unido. Mas, se você muda de algum país da União Europeia, por exemplo, eu sou registrada aqui e quero me mudar para a França. A única coisa que eu preciso fazer é solicitar um registro, entregar meus documentos e me registrar. Por isso, eu acho que é um ponto importante de falar, tem muito dentista brasileiro validando em Portugal, ou fazendo faculdade lá, ou qualificando em Portugal. Por quê? Quando terminam a faculdade lá, eles se registram no conselho, na Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal, e conseguem se registrar em qualquer país da União Europeia. Não precisam fazer nenhuma prova, só entregar os documentos e se registrar. A questão é que, voltando para a pergunta do valor, aqui na Irlanda, o exame custa 1.200 euros. Se você não for aprovado, eles devolvem parte do seu dinheiro. Mas você só pode fazer o exame 2 vezes. Em Portugal, um processo de qualificação numa universidade portuguesa custa mais ou menos 12 mil euros. E para se registrar em Portugal, é necessário ter cidadania europeia ou cartão cidadão português. Aqui na Irlanda, não tem essa questão da nacionalidade, como eu já mencionei. Mas, estando registrado, uma vez que você já se registrou em algum conselho da União Europeia, você pode se registrar de novo em qualquer outro país, só entregando a documentação, com exceção do Reino Unido, que é preciso fazer um processo de validação diferente agora que o Reino Unido saiu da União Europeia.
Uma pergunta aqui muito interessante que eu achei aqui, não sei quem foi que fez. Como estabelecer um nome profissional em outro país? Vê a diferença nesse processo com o Brasil? Muita diferença. Aqui nos Estados Unidos, o consultório é uma empresa de médio porte, digamos assim. Então, o consultório ele vai ter, bom, como no Brasil, mas tem a recepcionista, depois tem a pessoa responsável pelo o call center, tem a pessoa responsável por fazer o plano de tratamento, tem o higienista, tem auxiliar, depois tem a pessoa que é responsável só por coletar e receber o dinheiro do seguro e dos pacientes. E então, quando o paciente chega no consultório, ele vai para... consultório pode ter de 2 até 10 cadeiras, ele vai sentar na cadeira e ele vai ser primeiro examinado pela higienista. Então, ela vai fazer a limpeza, vai tirar as radiografias, ela vai fazer Agora me fugiu a palavra em português. Desculpa. Mas pode falar em inglês, a gente dá um jeito. O exame clínico. O perioprobing, ela vai ver as bolsas periodontais da pessoa. Então, o paciente chega ali... A sondagem. A sondagem, isso. Vai fazer a sondagem do paciente, porque se você não tem a sondagem, você não pode nem começar a tratar o paciente, porque você não sabe se vai fazer limpeza ou raspagem. Depois que o paciente está pronto ali na cadeira da higienista, o dentista chega e olha a radiografia, examina a boca, examina a cabeça, pescoço, tudo isso, e geralmente toma a moldagem da boca, se o caso for um caso que necessite uma reabilitação, e aí ele vai conversar com o paciente e falar, olha, é o seguinte, eu agora preciso trabalhar no plano de tratamento do seu caso, quando eu tiver uma resposta, a gente já, na próxima consulta, eu vou sentar com você para te explicar esse plano de tratamento. Então, a segunda consulta com o paciente é explicar o plano de tratamento que você vai propor para ele, que geralmente você sempre tem que dar uma opção, nunca é só impor a sua vontade, né? Então, você tem que pensar num plano de tratamento que possa adequar a pessoa, a gente fala aqui, que possa o paciente comprar um Fusquinha, um Corolla, uma Ferrari. E aí você oferece o tratamento para o paciente e conforme a aceitação dele, aí você começa o tratamento. E fora a parte de marketing, que é muito pesado. Eles pegam bem pesado no marketing. Então, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem Facebook. Você recebe carta pelo correio falando de promoções que estão acontecendo no consultório, você faz uma pesquisa de mercado antes de você montar o consultório em determinada área para saber quantos dentistas tem ali, para ver se aquela região está precisando de mais alguém para não ficar pouco competitivo, e aí você manda um cartão de boas-vindas para os vizinhos, para avisar que você está abrindo seu consultório. E também tem a possibilidade de você comprar o consultório de algum dentista. Então, aqui eles vendem o consultório com os pacientes dentro. Coisa que no Brasil isso não acontece. Você sai, ou você compra o consultório com os equipamentos, ou monta o seu próprio consultório. Aqui já vem o combo. Consultório, equipamento e paciente. Então, às vezes, custa um pouquinho mais caro, mas vale a pena, porque a partir do momento que você compra, você já vai estar gerando uma renda. Eu vou responder a pergunta da Stephanie. Ela perguntou sobre a preocupação da classe odontológica com câncer de boca. Olha, essa é a minha área. Não é tão forte, não. O Brasil, eu diria assim, nós somos muito, muito, muito bem treinados para fazer diagnóstico, para se atentar às alterações bucais. A gente sai da faculdade muito bem treinado para o diagnóstico oral, não só de lesão de cárie, mas aqui a abordagem é muito, muito, muito fraca. A estomatologia existe, mas ela é muito mais acadêmica. No Brasil, ela já é acadêmica, vamos assim dizer, uma especialidade acadêmica, mas você pode fazer no consultório. Aqui não, aqui ela é quase que exclusivamente acadêmica.
E a patologia oral, que é a análise microscópica, ela é uma especialidade médica, não é uma especialidade odontológica. Muitos cirurgiões orais fazem a parte de estomatologia, de biópsia, ou procedimentos cirúrgicos mais invasivos, porque o que eles chamam de geral, né, clínico geral, isso, a gente esquece de falar. Eles não fazem, não tem nenhuma abordagem de, tipo, eles não se oferecem para fazer biópsia ou para investigar uma lesão, acompanhar a lesão, não fotografam. Então, assim, no Brasil a abordagem é muito, muito, muito mais forte. Aqui nos Estados Unidos, eles têm uma preocupação, sim, com o câncer de boca. E, aliás, é responsabilidade do dentista diagnosticar. Se você não diagnostica e o paciente foi para o médico e o médico percebeu que, por algum motivo, que o paciente tem a lesão, é meio que culpa do dentista de ter deixado passar. Então, o seu exame tem que ser muito minucioso quando o paciente chega no seu consultório e tudo tem que ser muito bem anotado nas suas anotações de procedimento feito do dia. Então, o clínico geral pode sim fazer a biópsia, a maioria das biópsias é feita pelo bucomaxilo, mas pode ser feita pelo clínico geral, mas você é responsável por aquele paciente, se ele tiver alguma lesão na boca e você não diagnosticou, ele pode te processar por isso. Aqui, acho que eles nem sabem fazer biópsia no clínico geral. Eles não têm essa preocupação mesmo. Eu acho, não sei se é uma coisa cultural, mas não há preocupação quanto a isso como nós temos no Brasil, não. Jade, você perguntou sobre odontologia hospitalar. O dentista, ele está na equipe médica, né? Até onde eu sei, não. Não, ainda não, o dentista não faz parte de uma equipe hospitalar. Existe um hospital odontológico aqui, que eles chamam de Dental Hospital, mas é como se fosse uma odontoclínica com todas as especialidades. A estrutura dessa clínica é muito grande, então é como se fosse um grande hospital, mas não, até onde eu sei, não tem dentistas na equipe médica, como CTI e tudo mais. Não tem. Aqui também nos Estados Unidos não tem muito essa parte hospitalar também não. Esse ponto aqui as pessoas deixam um pouquinho a desejar. Aqui estão perguntando, qual o seu conselho para quem pretende um dia sair do Brasil? O meu conselho é planejamento. Planejamento. Então, se você pretende sair do Brasil, já começa agora a fazer o seu plano, já começa a estudar para as provas do board, que você pode fazer isso sem estar aqui nos Estados Unidos, e tendo isso nas mãos, e pensando aonde você gostaria de fazer a residência ou mesmo os 3 anos da faculdade para poder validar o diploma. Meu conselho, na verdade, são 2. Sim, planejamento é muito, muito, muito importante, eu concordo com a Isabel. E o segundo, não menos importante, é estudar inglês. Se vocês forem para um país de língua inglesa, né? É claro. Mas estudem inglês, porque é muito importante. Saber inglês vai abrir muitas e muitas portas para vocês. Não venham esperando trabalhar com odontologia ou trabalhar como dentista sem falar inglês, porque não vai funcionar. Tem que saber inglês é muito importante. Então, para quem está saindo do Brasil, é fundamental. Faz toda a diferença. Aí, já pegando o gancho para a pergunta da Laís, perguntou se foi difícil a adaptação com o idioma. Bom, eu já falava inglês no Brasil, então, assim, a comunicação foi tranquila. Agora, aprender odontologia em inglês foi algo difícil para mim. Eu tive que aprender do zero. Eu não sabia o nome de nada. Eu não sabia o nome de sonda, não sabia o nome da pinça, não sabia o nome de nada. E eu tive que aprender tudo de novo.
peguem livros também, estudem. Existem livros para dental nurses, que são livros de instrumentais, tem o nome de cada instrumento em inglês, é muito importante e vale a pena. Para quem tem esse ideal de sair do país, é muito importante. Comigo também. Eu, antes de morar aqui, por 12 anos, eu tinha feito intercâmbio, então eu já tinha um pouco de familiaridade com a língua inglesa americana. Mas é muito importante dominar o idioma, porque se você não domina o idioma, você não consegue fazer as entrevistas, não consegue passar pela prova Board 1, Board 2, fazer o TOEFL. Então, é uma coisa limitante. Se você não domina o idioma, é bom já começar agora a fazer um curso de inglês, já também investir um pouquinho nisso, porque, como alguém mencionou também aqui, os termos odontológicos são diferentes, aqui eles falam tudo em código. Eu lembro que a primeira aula que eu entrei na minha residência, eles começaram a falar SRP, não sei o que lá, eu fiquei doida, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Então, tudo aqui é código, então eles fazem um procedimento e eles coletam o valor das coisas por código. Se você não domina isso, fica complicado, mas com o tempo tudo dá certo e tudo é possível. Sim. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu pedi ácido para restauração, perguntei onde estava o ácido e brigaram comigo, porque ácido não tem uma tradução, né? Ácido é PET. E brigaram comigo, falaram, não fala isso na frente do paciente. Ele vai achar que você vai jogar ácido na boca dele. E aí é realmente isso. Então, assim, muita coisa muda. O nome simples tem que dominar o idioma, realmente. A Rosiana perguntou aqui, especialização, consigo validar e atender por ela aí ou atendendo como clínico geral? Aqui nos Estados Unidos, mesmo você tendo especialização no Brasil, você não consegue trabalhar se você não passar pela residência de clínica geral. Antes tinha possibilidade de, como especialista, fazer a prova sem ter que fazer a residência. Agora não existe mais isso. E depois que você faz a clínica geral por 2 anos e quiser fazer a especialização, aí tem que fazer mais 2, 3 ou até 4 anos, dependendo da especialização que você escolher. Mas existe diferença de valor, como no Brasil. Quando você é especialista, você pode cobrar um pouquinho mais, e quando você é clínico geral, você cobra um pouquinho menos. Aqui na Irlanda, você precisa fazer o exame para trabalhar, mas você pode trazer suas especializações do Brasil. Eu, por exemplo, tenho especialização em endodontia. Se eu quiser trabalhar somente com endodontia e me apresentar como endodontista, eu posso. Não tem nenhuma restrição quanto a isso, não. O exame é mesmo para te dar uma licença de trabalho e um registro no conselho. Mas as especializações que você já possui, as habilitações que você tem no Brasil, cursos, sei lá, Botox, odontologia hospitalar, enfim, essas coisas você pode trazer do Brasil para cá e usar. Aqui nos Estados Unidos, não. Tudo que você fez vai contar no seu currículo, mas você não pode se chamar de especialista se você não tiver especialização. Você pode dizer que sua prática é limitada à odontopediatria, mas você não pode se chamar odontopediatra. Eu também fiz odontopediatria, mas eu não posso dizer que eu sou odontopediatra aqui, só clínica geral. Sim, é um pouco diferente. Acho que nos Estados Unidos, acho que a procura é muito maior, então eu acho que é compreensível porque seja tão mais elaborado todos os exames, né, todas as provas e tudo. A leva de pessoas é muito, muito, muito maior do que aqui na Irlanda, né? Perguntaram aqui se a gente sente falta do Brasil. Sim, eu sinto falta do Brasil, principalmente da família. Principalmente da família. Faz 12 anos que eu tô aqui, mas eu já me adaptei tão bem que eu nem sinto muito a diferença. E eu formei a minha família aqui também, então tem os amigos que fica tudo um pouquinho mais fácil. Eu sinto muita falta do Brasil. Eu sou carioca,
Então, assim, o que eu sinto mais falta é da informalidade. Aqui na Europa as pessoas são muito formais, os tratamentos assim, pessoais são muito formais. Às vezes me bate uma saudade de colocar um chinelo, ir na padaria, parar para conversar no meio do caminho, sabe? Aqui as relações pessoais são muito formais, então a informalidade me faz muita falta. Mas, graças a Deus, bom, tenho amigos e tudo aqui, e a gente mata a saudade um pouco, fala um pouco de bobagem, né? Mas eu tenho um namorado irlandês e, nossa, a gente dá choque de cultura o tempo inteiro, né? Porque por conta disso, dessa formalidade, que muitas vezes eu estranho e para ele é completamente normal, sabe? Desejar que eu tenha um bom dia de trabalho, assim, eu sou muitas coisas do tipo, sabe? E a gente vai se adaptando. Mas eu também me adaptei bem aqui, gosto daqui, gosto do estilo de vida e pretendo ficar por aqui enquanto eu puder. Engraçado você falar do chinelo. Aqui na Flórida todo mundo usa chinelo, então essa formalidade a gente não tem. Aí é quente. Cidade de praia, então a parte carioca aqui funciona. Sim. Depois deixa eu ver aqui quem mais perguntaram. Aqui está perguntando se tem diferença na parte clínica. Sim, tem muita diferença na parte clínica. Os americanos, eles são muito ensinados na parte teórica, eles são muito bons na teoria. Eles sabem explicar como é que funciona a inflamação, a parte básica, e a gente é muito mais prática. A gente é muito melhor na parte prática, no hands-on, do que eles. Mas eu acho que o balanço é que deveria ser a coisa certa, a gente saber a teoria com a prática e fazer os dois andarem juntos. Sim. Aqui na Irlanda, o que eu diria que é a principal deficiência, vamos dizer assim, deles é o diagnóstico, que é uma das coisas mais importantes, sabe? Eles são bons com tratamento, mas diagnóstico eu vejo que eles são muito fracos, assim, muito fracos, e eu acho que nós somos muito, muito, muito bem treinados para avaliar todas as possibilidades diagnósticas frente de uma lesão ou de um quadro clínico. Principalmente, eu me formei, né, na UF, como a maioria de vocês está estudando, se formando, a gente é ensinado a ler muito artigo científico, a estar sempre se informando, buscando novidades, lendo livros. Então, assim, a gente avalia muito bem, a gente sabe muito bem fazer diagnóstico. Isso é algo que eu me orgulho muito, e aqui eles são um pouquinho fracos. Aqui não, aqui é tudo baseado em evidência científica. Eles são muito quadrados com relação a isso. Então, se você não tem nada para provar clinicamente, você nem faz essa coisa clínica. Então, essa parte assim que o brasileiro ele tem, que vocês aprendem, isso é muito importante, porque eles valorizam muito isso aqui. A evidência científica é bem valorizada aqui nos Estados Unidos. Ciência, né, gente? É importante. Exatamente. Alguém perguntou aqui da proficiência em inglês do Cambridge, se aceita em algum programa. Eu acho que é uma vantagem ter no currículo, mas de qualquer maneira vai ter que fazer o TOEFL ou o IELTS, né? É a mesma coisa. É uma vantagem ter no currículo, mostra que você domina o idioma, mas pro exame tem que ser o IELTS. Eu quero fazer uma pergunta, embora eu não seja aluna da LO. Eu não sei se a Bel vai conseguir ajudar, vai conseguir me responder, porque ela já está muito tempo longe, mas a Tamires talvez. Eu queria pegar o gancho do que vocês falaram sobre a diferença de aptidão clínica mesmo da mão e falar de materiais. Quando eu fiz mestrado, eu passei um tempo dois tempos em duas universidades fora. E quando eu já estava no doutorado, foi quando eu comecei a me encontrar muito com a pesquisa, eu estou um pouco também, Tamires. E eu comecei a sofrer porque a gente se apaixona pela pesquisa aqui no Brasil e a gente acha que vai salvar o mundo das cáries.
e aí a gente vai para fora, chega à conclusão de que tudo que você está estudando e fazendo captação de recurso para a sua pesquisa e que no Brasil a gente nunca vai entregar. Então a gente prova que o cimento X é isso, que o material Y, meu Deus, é o melhor do mundo, e se passaram 25 anos e eu não vejo as pessoas usando tudo que a gente estudou. E como eu não tinha a possibilidade de permanecer fora, né, na minha época, e eu me vi obrigada a voltar para o Brasil e eu voltei muito frustrada e assim fiquei até hoje. Então eu gostaria de saber se vocês utilizam na vida real do consultório os materiais que vocês pesquisam e se você, principalmente, enxerga diferença de qualidade de material do dia a dia, né? Na sua vida clínica. Acho que eu me fiz entender? Sim, Bom, em relação à pesquisa, eu não trabalho mais com pesquisa aqui, né? Realmente eu só fiz o meu mestrado e trabalhei com isso enquanto estava no Brasil, mas desde que eu me mudei eu não trabalho mais com pesquisa. Porém, sobre os materiais, sim, a maioria é igual, mas a qualidade e a modernidade é maior. Por exemplo, aqui é muito, muito raro não ter raio-x digital, radiografia digital. Aqui é tudo digitalizado e no Brasil é muito comum ainda a gente ver processamento manual de radiografias. Então aqui já é obsoleto fazer isso. Para moldagem, preparo de coroa, moldagem, os materiais de gravura, pistolas que você usa, você não precisa manipular mais material nenhum. Se você precisa fazer um reembasamento de prótese, você já encontra o acrílico manipulado pronto para você num bastão, numa seringa, e você vai lá, põe na prótese, põe na boca do paciente, ela já se adapta à anatomia do paciente. Então, assim, quanto a isso, aqui é muito mais prático de trabalhar, muito mais rápido, muito mais fácil, para facilitar a vida do dentista, sabe? Eu acho que aqui na Europa a gente estaria uns 15 anos à frente em relação ao instrumental, material, a recursos mesmo, a geografia. As duas clínicas onde eu trabalho não existe prontuário no papel, é tudo digital, é tudo no computador, é tudo online, que você acessa de casa se você quiser. Tudo muito, muito mais prático aqui do que costumava ter quando eu trabalhava no Brasil há 2 anos atrás. Independente do nível do profissional. Todo profissional tem acesso ao que a pesquisa diz que é o melhor para o momento, ou mais adequado, mais econômico. Não, que aqui isso fica restrito ao topo da pirâmide social, profissional, né? Vamos dizer assim. Entendi. Sim. Se você for numa clínica de grande porte, mais popular, que aceita o que eles chamam de walk-ins, né? Que são as pessoas que estão andando na rua e param para fazer uma limpeza, um exame. Essas pessoas, nessas clínicas mais populares, elas vão ter acesso a esse tipo de abordagem, a esse tipo de material, esse tipo de recurso. Aqui é assim. Enfim, as clínicas mais chiques, mais ricas, vamos dizer assim, isso é ainda mais evidente. Toda essa modernidade, toda essa praticidade fica ainda mais evidente, mas sim, aqui na Irlanda eu posso dizer que todo mundo tem acesso a esses recursos, sim. Legal. Aqui nos Estados Unidos também, para você ter uma ideia, na Universidade da Flórida, que é onde eu fiz a minha residência, era uma a Universidade da Flórida fica em Gainesville, mas tinha uma filial aqui em Miami só para os dentistas internacionais, então a nossa clínica era para 24 residentes. Então, dentro da minha clínica tem máquina de CEREC, tem CBCT, tem iTero,
tem todo tipo de material top disponível para atender paciente que tem o programa Medicaid, Medicare dos Estados Unidos, que seria o SUS do Brasil. Então, a gente tem acesso ilimitado a qualquer tipo de material e tecnologia para atender o paciente de qualquer nível social. Então, na clínica que eu atendia, tinha gente desde de homeless, de mendigo, até gente que chegava com BMW, porque o tratamento ele era completo, mas um pouco mais em conta do que nos consultórios odontológicos nos Estados Unidos. E como ela falou, aqui tudo é digital, tudo é eletrônico, as pessoas já estão caminhando para mesmo a moldagem ser toda digital, nem fazer mais a manual com O scanner, né? com scanner, exatamente. Então, e a gente também é muito ensinado como você disse, a parte da pesquisa, a ser uma pessoa crítica, né? Então, se alguém te oferece um produto, você vai pesquisar se esse produto vai trazer algum benefício para o seu paciente e se justifica o uso dele na sua prática odontológica. E baseado nisso, aí você tira a sua conclusão e resolve usar ou não. A cultura é diferente também, né? Não é nem só o acesso, porque não existia nada mais frustrante do que eu ir dar aula de instrumento rotatório, etc e tal, e o meu aluno que estava ali na especialização, ele só via aquilo no dia da aula de especialização. Então, e anos e anos sem ter acesso ou sem poder oferecer para o paciente também não tem a cultura da valorização do que é melhor, né, do valor agregado de um determinado produto, enfim, é bem complicado. Mas então, pelo visto, é só no Tupiniquim mesmo. Nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Esse exemplo do rotatório, ele é bem legal, porque eu fiz especialização em endo, e eu fiz uma universidade grande, eu fiz na UERJ. E a gente tinha rotatório e tal, mas é o que você falou. Era quando a gente tinha aula de especialização, que a gente botava a mão naquilo, né? Quando eu cheguei aqui, todo mundo me perguntava qual é o seu sistema favorito? Qual que você mais gosta de usar? E eu falava, mas muitas vezes eu faço tratamento manual, com limas manuais. E eles ficavam chocados. Como assim? Faz tratamento manual? Um dentista, ele chegou para mim e falou, nossa, a última vez que eu fiz um tratamento manual, acho que eu tava, sei lá, eu devia ter uns 20 anos. Um dentista mais velho, porque realmente já é uma realidade, tipo, tratamento manual se tornou algo obsoleto. Teve alguém aqui que perguntou quais os principais pós e contras de exercer odontologia em um país estrangeiro. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que é mais prós do que contras. Assim, tudo mais. O dentista é muito, muito valorizado aqui. Um ponto negativo que eu vejo é que, como aqui a cultura é de todo mundo querer te processar, você tem que estar sempre se defendendo daquilo que você está fazendo no paciente, sempre se explicando. Então, as suas anotações têm que ser muito bem precisas, e o que limita você também é experimentar coisas com o seu paciente. Então, às vezes, você acaba fazendo um procedimento um pouquinho mais invasivo, porque aqui todo mundo já está pensando no que vai acontecer se não der certo. Então, em vez de fazer uma resina classe 4 no dente da frente, eu vou optar por fazer um vinil, uma coroa, para evitar ter dor de cabeça no futuro. Isso que eu acho que é a maior desvantagem aqui nos Estados Unidos. Aqui é exatamente a mesma coisa. Acho que os prós são toda essa modernidade, os recursos, tudo que você tem à sua mão para tornar o teu trabalho um trabalho diferente do que nós estamos acostumados no Brasil, mas os contras são esses. Você está sempre muito, muito bem respaldado naquilo que você está fazendo, anotando tudo. E essa questão de ser mais invasivo também é uma realidade aqui na Irlanda. Eles fazem muita restauração indireta para classe 1, classe 2. Bem assim. Mais perguntas, gente?
Os seguros, é comum vocês fazerem seguro de responsabilidade civil e lucro cessante, e eles são caros? Porque aqui não é comum, Sim. né? Sim, aqui você tem que ter o seguro de responsabilidade civil e você tem que ter o seguro como fala, disability. São as duas coisas que eles pedem, né? É o E o de lucro cessante, responsabilidade, né? isso. O de responsabilidade civil é bem caro. Você paga, assim, e ele fica mais caro conforme os anos de prática que você tem. Aumenta a Então, probabilidade. no primeiro ano é um pouquinho mais barato, mas assim, a partir do segundo ano, dependente do que você faz, se você faz cirurgia bucomaxilo, então o seu seguro de malpractice ele é bem maior do que alguém que faz pediatria ou que faz clínica geral, que fica limitada a fazer mais o básico da odontologia. Se você faz implante também, você tem que ter uma responsabilidade social um pouquinho maior. Então, depende do que você faz no seu consultório, mas pode chegar até 10 mil, 12, até 20 mil dólares por ano. Aqui também. Vão ter várias variáveis, né? A sua idade, o que você faz, onde você trabalha, se a clínica vai se responsabilizar por fazer isso por você, ou se você vai ter que pagar. Tem várias variáveis, mas é caro também. A Rosiana me perguntou que as clínicas exigem visto ou residência. Não, então, o processo, você não precisa de nada disso, como eu falei. O problema não é que as clínicas exigem, é que elas vão te contratar para trabalhar full time, que é o que a gente chama assim, para trabalhar por tempo integral. E para trabalhar por tempo integral aqui na Irlanda, você tem que estar legalizado de alguma forma. Você precisa ter uma residência, né? Ou ser europeu. Com visto de estudante, que só permite você trabalhar part-time, com 20 horas semanais, eles não vão ter como te contratar, porque pela lei você não vai ser permitido que você trabalhe full-time. Então, é por isso que você precisa ter um visto de residência ou um passaporte. Não é que as clínicas exigem, é que você precisa disso para você poder concorrer a uma vaga de emprego, porque raramente vão contratar dentista para trabalhar part-time. Eles vão querer que o dentista trabalhe full-time ou, se for para trabalhar poucas horas, para ter um horário limitado de trabalho, as clínicas, como no Brasil, quando você começa a trabalhar numa clínica, você vira associado dessa clínica. Com o visto de estudante, legalmente, você não pode se associar a nenhum negócio. Você não pode ter seu próprio negócio. Esse visto não te permite isso. Então, é preciso que você tenha um visto de residência ou passaporte. Aqui também a Lara perguntou sobre escritório de advocacia vinculado a pagarem taxa, os dentistas pagarem taxa para não serem processados. Aqui nos Estados Unidos não funciona assim, é o caminho inverso. Na verdade, você se protege se o paciente te processar, mas não tem uma taxa obrigatória que você tenha que pagar para o advogado para poder se proteger no caso de ser processado. Aqui também não, eu nunca ouvi falar disso. Então, assim, pode ser que exista isso, mas eu nunca ouvi falar, não. Alguém fez uma pergunta sobre Massachusetts, se é possível dentista internacional exercer a profissão voltada para o sistema prisional, tem a validação do diploma através da supervisão de um dentista norte-americano. E se eu já tinha escutado alguma coisa a respeito disso. Sim, cada estado aqui tem a sua regra e às vezes eles têm uma abertura na regra, como aqui na Flórida para os higienistas que não precisam fazer o curso de higienista para poder exercer a profissão. Em Massachusetts parece que tem uma abertura na lei onde o dentista brasileiro pode trabalhar no sistema prisional ou mesmo numa comunidade, numa clínica da prefeitura, supervisionado por um dentista. Mas eu não sei a fundo como é que funciona essa questão. Eu teria que perguntar para a Michelle, que ela iria estar aqui hoje com a gente, mas teve um imprevisto, não está, porque ela passou por Massachusetts e trabalhou numa clínica comunitária e depois ela fez a residência junto comigo aqui na Flórida. Aqui na Irlanda não tem nenhum programa assim. Antigamente,
sendo supervisionado por um dentista, você conseguia ter uma licença de trabalho. Esse dentista assinava um termo de responsabilidade de que ele seria responsável por qualquer coisa que você fizesse, e isso te daria a oportunidade de trabalhar. Mas hoje em dia não é permitido mais. Uma outra maneira de conseguir um visto temporário de trabalho, uma permissão temporária de trabalho, é fazendo especialização aqui. Ou mestrado, doutorado, você ganha um visto de 2 anos para trabalhar como dentista. É uma inscrição temporária no conselho, até você fazer a prova. Para isso, não é preciso fazer o exame de admissão para entrar em mestrado e doutorado, porém, os cursos para não europeus variam de 9.000 a 20.000 euros por ano. Então é bem caro, bem caro. Mas eles te dão um registro temporário de 2 anos até você poder fazer a prova para se registrar aqui. Então é o que a gente falou, né? Planejamento, estudar bastante, avaliar todas as possibilidades, todos os programas internacionais. E é isso. E aqui eles perguntam quais foram as maiores dificuldades de estar estudando e constituindo uma vida profissional em outro país. A dificuldade é que você tem que ter aquele balanço. No meu caso, eu tenho 2 filhos, então tem que balançar a parte da família com os estudos, é bem puxado. Você chega na clínica às 8 da manhã e sai praticamente às 6 da tarde. A rotina de residência é puxada, você tem que fazer a apresentação o tempo inteiro, está lendo artigo o tempo inteiro, tem que fazer a apresentação de plano de tratamento dos pacientes o tempo inteiro com os professores, em conexão também com os pacientes, fazendo nota. Por coincidência, o diretor do meu programa na Universidade de Flórida é brasileiro, mas ele nunca conversou comigo em português, para vocês terem uma ideia de quando ele era justo com todo mundo. Ele não falava português comigo. E pelo fato de eu ser brasileira, eu acho que até foi mais difícil, porque ele não queria demonstrar que ele tinha privilégio com quem falava a mesma língua que ele. Mas é muito gostoso, é muito gratificante, eu acho que vale muito a pena. Tem só pontos positivos para contar para vocês. O mercado de trabalho aqui é muito bom, não existe falta de emprego. Vocês têm que, como ela falou, a Tamires falou, planejamento, entender a língua e trabalhar com advogado na parte do visto para entender qual que é o caminho mais fácil para você chegar até aqui. E nunca desistir, porque quando a gente quer muito uma coisa, ela acontece. Isso aí. O conselho que eu dou também é isso. Não desistam. Planejem, estudem, mas não desistam. Não achem que só porque é uma coisa distante, é um outro país, um outro continente, que isso não foi feito para vocês. Não existe isso. Acho que, além do planejamento em si, tenham dentro de vocês força de vontade, impulso, porque quando a gente vai levando as coisas assim devagar, o tempo vai passando e a gente, quando vê, a oportunidade já foi. Então, assim, tenham essa sede de viajar, de conhecer outras culturas. Não deixe essa chama se apagar, porque ela é fundamental, é ela que tira vocês do lugar onde vocês estão e leva vocês para outros lugares. Eu vim para aqui e eu nem esperava, sabe? Mas porque eu botei na cabeça que eu precisava sair, que eu precisava ver, que eu precisava conhecer gente, que eu precisava respirar algo novo e tô aqui hoje, assim. A minha vida mudou de cabeça para baixo, assim, de pernas para o ar, em 2 anos. Então, se eu não tivesse aquela pulguinha, aquela coceirinha que me fez pular da cama, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então, assim, ouçam essa voz dentro de vocês, mas também tenham o pé no chão, estudem, planejem, e tem tudo para dar certo. É difícil, mas não é impossível, né? Leva tempo, não vai acontecer do dia para a noite, vocês vão se sentir frustrados,
quem trilhar esse caminho vai encontrar muita frustração, muito cansaço, mas no final vai valer a pena. Eu não me arrependo da escolha que eu fiz, não. Eu também não. Não me arrependo de jeito nenhum. O Renan perguntou, faculdade nos Estados Unidos é paga? Sim, é paga. Mesmo as públicas são pagas. Quanto seria a anuidade? Aí depende. Se você é cidadão americano, é mais barato. Se você é estrangeiro, é mais caro. Em torno de 20 a 50 mil dólares por semestre é o custo. Aqui na Irlanda, a faculdade ela é semipública. Na verdade, para irlandeses, a faculdade ela tem um valor simbólico, sei lá, 2.000 euros o curso inteiro. Para não europeu, se eu não me engano, a faculdade de odontologia na Trinity College, que é a faculdade número 1 do país, que é uma faculdade pública, o curso custa 9.000 euros para não europeu por ano. São 5 anos de curso. Mas ingressar nessa faculdade é bem complicado, já é outro exame também, porque o sistema de ingresso em universidades aqui na Irlanda é diferente. É muito parecido com o SISU, né, unificado, mas para você ingressar no curso de odontologia aqui, você precisa ter as notas, fazer esse exame, ter as notas suficientes, o score suficiente para você ser aceito no curso. E o score para o curso de odontologia é bem alto, bem alto. Como eu falei, aqui tem uma carência de profissionais, principalmente porque as pessoas não conseguem passar no curso, que é difícil. Aqui também. Aqui teve muitas pessoas que faziam a residência comigo, que são de vários países diferentes, que eram cidadãos americanos e que resolveram fazer odontologia fora dos Estados Unidos porque não conseguiram passar fazer odontologia aqui. Então, estava fazendo o processo de validação com a residência, porque não conseguiram fazer faculdade aqui nos Estados Unidos. A residência, ela depende de cada programa. O programa na Universidade da Flórida, ele vai custar mais ou menos 130 mil dólares durante esses 2 anos. Uau! É bem caro. Mas, como eu disse, e você também disse, o primeiro ano, mais ou menos, o salário do dentista é 150 mil dólares. Então, compensa de qualquer maneira. Compensa, na Irlanda, nos Estados Unidos e na Irlanda é comum trabalhar finais de semana? Sim, é bem comum. Eu consegui montar meus horários para trabalhar de segunda a sexta, mas eu costumo dizer que eu sou privilegiada, porque aqui o povo trabalha no final de semana, feriado, depende da clínica. Se a clínica abre, o dentista está lá trabalhando. Há direitos trabalhistas com relação a férias também. Não, aqui não é igual no Brasil, não. Em relação a férias, você, dependendo dos dias que você trabalha, você tem um determinado número no ano que você pode tirar férias. Você pede e você vai tirando. Tem férias, que são os holidays, que são pagos, e tem o chamado day off, que você pede para ficar de folga, mas você não recebe por aquele dia. É bem diferente. No Brasil, defendam os direitos trabalhistas de vocês. Aqui nos Estados Unidos não tem muito direito trabalhista, não. As férias são limitadas. Se você não trabalha, você não recebe. Mas eles geralmente têm 2 tipos de contrato para quem é associado, como a Tamires falou. Ou você recebe por dia, ou você recebe a porcentagem sobre o valor que foi produzido. E quando você trabalha no fim de semana, esse valor ele é maior, porque todo mundo entende que no fim de semana é um dia um pouquinho mais valorizado para poder ver o dentista. Então, com certeza, se você trabalhar no fim de semana, você vai ganhar um pouquinho mais. Aqui é a mesma coisa. Associado ou porcentagem e... basicamente, acho que é a mesma coisa que aqui.
O Renan perguntou se existe financiamento estudantil para a faculdade. Existe, mas, como eu disse, se você é estrangeiro, eles não vão dar o financiamento, eles vão dar financiamento para quem é residente ou para quem é cidadão. E se você é estrangeiro, você é responsável por buscar financiamento junto a um banco ou alguma outra instituição financeira que possa dar esse valor para você fazer a faculdade. Aqui é a mesma coisa. Os bancos costumam ajudar os estudantes, mas para você poder solicitar um empréstimo com o banco, um financiamento, você precisa de uma carta de matrícula, você precisa de uma carta de aceite, né? Uma carta dizendo que você foi aceito pela universidade para estudar. E, geralmente, para você conseguir essa carta de aceite, você tem que fazer todo o processo de ingresso na universidade, pagar as taxas e tudo. Mas, sim, aqui na Irlanda, os bancos costumam ajudar os estudantes, sim. Estão perguntando, a Laís, se existe algum concurso dentro do estado, como no Brasil. Aqui não existe concurso público. Não. Não existe, não. É tudo contrato. Tudo contrato. Aqui também não existe concurso público. Projetos sociais para conscientização, cuidado e saúde bucal com a população em geral. Aqui na Irlanda, gente, não é igual no Brasil. Aqui na Irlanda não tem isso, não tem ASB, ou nós, alunos, indo nas escolas, fazer floretação, fazer demonstração de técnica de escovação. Não tem isso. Os dentistas vão, se eles quiserem, nas escolas. Geralmente, eles são patrocinados por uma marca de pasta de dente, Oral-B, Colgate. Eles pedem a pastinha de dente e eles vão lá para fazer a demonstração de escovação, explicar sobre cárie nas escolas, mas isso tem um caráter puramente de marketing, porque eles querem ir lá e falar do nome deles, do portfólio deles, e pegar o cartãozinho deles. Então, promoção de saúde é algo bem raro aqui. Eu, pelo menos, eu nunca vi acontecendo, não. Aqui nos Estados Unidos também. Não. As pessoas, elas geralmente vão fazer mutirão em outros países, mas não fazem aqui dentro. Então, e a gente tem uma população aqui na Flórida de imigrantes muito grande. Então, precisaria, mas não é feito. Não. Sávio, você perguntou se precisa vir aqui para fazer o board. Sim, precisa vir aqui para fazer a prova, mas depois que você finalizou o segundo ano, você tem a opção de começar a fazer a prova do board, sim. Se alguém tiver interesse, eu recomendo, eu já até passei a informação da professora Raquel, que ela prepara para os boards, é uma técnica de ensino bem interessante, não muito decoreba, mas para você entender o conteúdo, que eu acho que é muito importante. E ela também sabe explicar bem direitinho todo o processo que você precisa para poder seguir esse caminho. E também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pelo menos comigo, acho que a Tamires também, vocês podem entrar em contato com a gente, que eu explico o caminho das pedras. Meninas, amei. Peraí, deixa eu... Que eles gostaram tanto. Eu também amei. Estou muito feliz. Bom te Eu ver, também. ver que tá tudo bem. Eu Amei pensei rever no lugar de vocês, quando eu era estudante também, ouvindo as palestras lá no auditório, fazendo perguntas. Gostoso. Eu acho que dá a chance deles pensarem, né? E eu acho que é bem isso que vocês disseram, o planejamento, né? Você foi com um sonho, a Isabel foi acompanhando o marido, fez tantas outras coisas, depois acabou por fazer então a validação e a vida vai tomando uns caminhos, né? Eu queria agradecer o carinho de vocês. Renata Tucci, coordenadora do nosso curso, Isabel, está aqui presente. Não sei se ela... Eu tô aqui, sim. Então.
E a gente queria agradecer as duas, em nome da universidade, pelo carinho que vocês tiveram com os alunos, respondendo, buscando as informações. A Michele, Isabel, explica direito para eles, porque no nosso folder a gente tinha posto o nome da Michele, que também fez Bragança, que também é da nossa época. A Michele, ela é uma colega nossa também de universidade. Ela, que nem eu, veio por causa do marido e ela acabou primeiro indo para Massachusetts e ela, como eu já comentei, ela trabalhou um pouquinho no serviço público e depois eles cansaram do frio e eles quiseram mudar para a Flórida e aí ela viu a oportunidade de fazer a residência aqui na Flórida. Ela já tinha passado no Board 1 e 2 e aí ela começou a saga de aplicar para as universidades aqui na Flórida. E ela passou na Universidade da Flórida, assim como eu, mas ela fez 2 anos antes do que eu. Então ela já está no mercado de trabalho faz 2 anos. E ela mora aqui pertinho de mim. E já está, ela trabalha na prefeitura de Palm Beach e agora nessa época de Covid, as clínicas fecharam aqui, ninguém podia trabalhar, então ela foi escalada para fazer teste de Covid na população. Então, assim, tem também o seu lado comunidade, mas ele é muito reduzido. Eu gosto muito dessa área, eu sinto falta, eu gosto de trabalhar para a parte pública, espero que eu consiga achar alguma coisa nesse sentido. Mas aqui em Miami tem 5 lugares para você fazer a residência. Então, se alguém tiver mais interesse, depois me manda mensagem que eu explico direitinho. Meus planos, eles são... Agora eu vou começar um curso de business aqui, é um curso de 1 ano, porque eu tenho visto muitos profissionais trabalhando com gestão e odontologia sem ter nenhum conhecimento técnico em odontologia. Eles gerenciam clínicas, gerenciam centros odontológicos, mas eles não têm nenhum conhecimento técnico. Então, eu estou visando agora fazer esse curso de business para poder unir todo o meu conhecimento técnico com conhecimento de business, que eu não tenho muito, para tentar trabalhar nessa parte de gestão agora, que eu tenho me interessado muito e acho que é muito importante, a gente pode fazer muita diferença. É legal você ter falado que aqui nos Estados Unidos, se você não é dentista, você não pode gerenciar uma clínica odontológica. Não, então, qualquer um pode. Pode botar o tio, o irmão, o primo, qualquer um. Aí a gente vai pensando e refletindo as práticas, né, meninas? Queria, em nome da Renata, ela não está conseguindo manter a câmera dela aberta, agradecer as duas, em nome da Universidade Federal. Queria agradecer por estar próximas de vocês. Peraí, colocamos o curso de gestão. Sim. Dizer que eu desejo que vocês sejam felizes, realizadas e que a gente sempre possa manter contato e que a gente se encontre por aí, viu? Sim. Acho que agora todo mundo pode abrir a câmera para ver o rostinho, todo mundo pode falar um tchau. Fala, quem Tamires. estiver querendo vir para a Irlanda, nem que seja para passear e quiser entrar em contato, fique à vontade. A Irlanda é linda, chove muito, é frio, é gelado, mas é um passeio muito legal, aqui é muito bonito mesmo, tem muita história, muita coisa medieval, muitos pubs, né? Quando a pandemia passar, vai ser bom tomar uma pint, enfim, porque vale o passeio, tá bom? Muito obrigada viu, mais menina? uma vez. E ficamos com gostinho de quero mais. A gente tem que...